Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que comenta os assuntos mais atuais da cidade de São Paulo. Pois bem, vamos direto ao assunto. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, no dia 26 de julho de 2023, o texto substitutivo que comporta a revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. A votação teve 44 votos a favor do novo plano diretor e 11 votos contrários, sendo que a sessão foi bastante longa. Ela durou mais de 7 horas até a aprovação do texto. Neste momento, o texto aguarda a sanção ou o veto do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que pertence ao MDB. Em resumo, o plano diretor prevê uma maior concentração de pessoas em um mesmo espaço determinado. O projeto tem por objetivo fazer com que a cidade fique mais densa em alguns pontos específicos, e eu vou explicar com maiores detalhes adiante. Mas, afinal, por que o plano diretor levanta tanta polêmica? Eu falo de polêmica pois algumas associações e outras entidades da sociedade civil têm se posicionado contra a adoção deste plano. Há quem fale que o plano é um pouco unilateral no que diz respeito à forma como os eixos de urbanismo da capital estão sendo estruturados. Outros falam que não há estudos suficientes que demonstrem que o plano é a solução apropriada. Então há uma série de discussões sobre o plano. Como eu disse anteriormente, o novo plano diretor contempla a ideia de concentrar mais pessoas em um mesmo espaço. Neste sentido, o projeto almeja fazer com que a cidade fique mais densa em setores onde haja eixos de transporte, isto é, onde haja transporte coletivo em abundância, trens, metrôs ou linhas de ônibus. O novo plano diretor quer que haja uma faixa de incentivo para a construção de novos prédios onde haja linhas de transporte. O objetivo disso é retirar os carros das ruas, justamente para fazer com que o trânsito seja mais clemente. Quem mora em São Paulo sabe muito bem que o trânsito é um dos grandes problemas do dia a dia. Neste caso, como são estabelecidas as faixas com incentivo para a construção de novos prédios pelo novo plano diretor? E cabe aqui falar que este ponto foi objeto de reavaliação na Câmara Municipal de São Paulo. Esta faixa com incentivo é criada tendo-se por base a existência de uma estação de trem ou metrô no local. A partir desta estação, cria-se um raio com regras facilitadas, e neste raio, estas novas construções podem ser construídas. Pelas regras do atual plano diretor, este raio compreende uma distância de 600 metros. Cogitou-se a ideia de estender esse raio para 1 quilômetro. Contudo, após algumas discussões, foi estabelecido que este raio será de 700 metros. Outro ponto trazido pelo plano diretor diz respeito às quadras alcançadas. Ocorre que estas faixas com incentivo para prédios mais altos podem ultrapassar o limite estabelecido pelo plano diretor de 700 metros em relação às estações de trem e metrô. Eu vou explicar isso de uma maneira mais clara. O plano diretor estabelece esta área de interferência, este raio, que deve respeitar os 700 metros em relação à estação de trem ou metrô. Contudo, se este raio toca um pedacinho de um outro quarteirão, este quarteirão inteiro pode ser integrado àquela faixa com incentivo para novos prédios. Os vereadores eles argumentam que a distância exata será definida em cada bairro. Contudo, é certo que estas áreas que serão afetadas pelas obras permitidas pelo novo plano diretor podem sofrer um processo de desnaturação. Fala-se que áreas ocupadas majoritariamente por casas serão as vítimas deste processo de desnaturação da sua essência, das suas características. E quais as áreas em questão? Eu me refiro às regiões de Pinheiros, na altura da rua Eugênio de Medeiros. Há também região de Perdizes, perto da rua João Ramalho, e também o Tatuapé,
na altura da Rua Gonçalves Crespo. Estas regiões são bastante valorizadas pelos promotores imobiliários, pois existe o interesse das pessoas em morar ali. Estas áreas podem acolher prédios de até 28 andares. Para que haja a construção desses prédios de grande tamanho, as tradicionais casas do lugar serão demolidas. Então o lugar tende a perder a sua essência. E não são apenas casas, há também as chamadas vilas de casas, muito presentes no bairro de Pinheiros. Estas pequenas vilas, que antes possuíam uma certa proteção da investida de promotores imobiliários, serão alvo das novas regras de zonamento, o que permite a derrubada delas, justamente pois ali em Pinheiros há a estação Pinheiros do metrô. E se você mora na região de Pinheiros, você sabe muito bem que Pinheiros é um dos distritos onde há um grande número de construções novas. Vemos vários anúncios de estúdios e de unidades habitacionais pequenas. Então tudo isso tem o condão de mudar a imagem de São Paulo no que tange aos seus aspectos arquitetônicos. Logicamente, o mercado e mesmo as necessidades das pessoas ditam os rumos da construção na cidade de São Paulo e também em outros lugares. Mas há um interesse de certas entidades ou mesmo de certas pessoas que o ambiente de certos bairros não seja brutalmente modificado. E isto é compreensível, especialmente por aqueles que moram naqueles bairros. Como consequência, esses novos empreendimentos, apesar de estarem em lugares onde há o transporte público, podem trazer um trânsito mais carregado para esta região, pois não são todas as pessoas que se adequam ao transporte público. E eu posso dar um exemplo. Suponhamos que você tem crianças, e quem tem crianças carrega bastante coisa. Carrinho de bebê e muitos outros objetos. Você, muitas vezes, precisará de um carro para transportar todos estes itens. O transporte público pode não ser útil para você nesta situação. Então você precisa de um carro e de uma vaga na garagem. E você passará a circular naquela região, assim como muitas outras famílias. No que diz respeito às vagas de garagem, o novo plano diretor determina que, para ter direito a uma vaga, os apartamentos situados nestes eixos de transporte devem ter no mínimo 60 metros quadrados. No plano diretor anterior, era permitida uma vaga de garagem por unidade de apartamento, independentemente do tamanho. E, justamente por conta destes impactos que as novas construções, sobretudo aquelas construções de grande porte, as construtoras são obrigadas a pagar uma taxa adicional, também conhecida como outorga onerosa, para que haja a construção de empreendimentos maiores. Esta taxa é direcionada ao Fundo de Desenvolvimento Urbano. Este Fundo de Desenvolvimento Urbano não é novidade neste plano diretor. Ele já consta do plano diretor de 2014. Na primeira versão do texto do plano diretor, as construtoras poderiam trocar o pagamento realizado a este fundo pela realização de obras na cidade. Contudo, na versão final do projeto, houve o retorno ao plano anterior, isto é, as construtoras continuam obrigadas a fazer pagamentos ao Fundo de Desenvolvimento Urbano. Este fundo financia projetos de habitação de interesse social, a criação de equipamentos sociais, de espaços públicos, áreas verdes, planos de bairro e fomenta atividades ligadas ao patrimônio cultural. Então trata-se de um caixa, este caixa financia parte das iniciativas ligadas a estes setores. Então as construtoras continuam obrigadas a realizar pagamentos que são direcionados a este fundo. E uma coisa que temos que ter em mente, o plano diretor tem por base o fato de que a grande parte dos empregos formais na cidade de São Paulo localiza-se no centro da cidade. Inclusive, eu obtive alguns mapas do plano diretor anterior, que data de 2014, que mostra justamente onde está a concentração de empregos formais na cidade de São Paulo. Então, esta base leva à ideia de que precisamos criar mais imóveis em lugares onde haja o transporte público, para que pessoas possam comprar imóveis nesta área, diminuindo o grande deslocamento de pessoas de um lugar ao outro. Sabemos que São Paulo é uma cidade dormitório em muitos lugares. As pessoas moram na periferia e se deslocam em direção aos bairros centrais onde trabalham. Então, a iniciativa tenta fazer com que estes novos imóveis atraiam pessoas
para que elas morem perto do trabalho. Outro ponto que tem que ser considerado é o fato de que as áreas de vulnerabilidade social são aquelas situadas longe dos lugares onde há os empregos formais. Há a ideia segundo a qual o imóvel tem que estar mais perto do lugar de trabalho. Contudo, apesar dessa ideia, o plano diretor falha no sentido de que os imóveis centrais já são caros. Mesmo que você diminua a metragem da unidade habitacional colocada à venda, o metro quadrado do lugar já é caro. Não é uma iniciativa estatal que fará com que o acesso ao imóvel próprio fique mais fácil. Estas áreas centrais, como Pinheiros, Perdizes, Tatuapé, são bastante caras hoje. São poucos que conseguem comprar imóveis naquele lugar. Então, a ideia de trazer a habitação próxima do lugar do emprego carece de senso de realidade. E tem outro ponto: o novo plano diretor não traz grandes mudanças no que tange à periferia da cidade de São Paulo. E é certo que nestes lugares há uma carência por imóveis, sem falar que existem lotes que não estão totalmente regularizados. Para a população mais carente é muito difícil regularizar aquele lote onde a pessoa vive e não há os incentivos necessários para que haja construção de imóveis naquele local. Sobre este ponto, é necessário lembrar que o custo dos materiais está bastante caro e a realização da moradia popular torna-se cada vez mais distante, pois os promotores imobiliários não têm aquele incentivo necessário para que construções de baixo custo sejam feitas. Ele não consegue colocar o preço que ele deseja, justamente pois há um limite estabelecido pelo mercado de moradias populares quanto ao preço. O que eu quero dizer é que é difícil aumentar o preço, levando-se em conta o aumento dos materiais, pois o lucro não é suficiente. O lucro é baixo em relação às moradias localizadas em bairros mais nobres, onde as populações alvo destes empreendimentos possuem mais capital e mesmo linhas de crédito para realizar tal aquisição. Em resumo, temos alguns pontos polêmicos do plano diretor. O primeiro diz respeito à desnaturação de certas áreas residenciais por conta das novas regras determinadas pelo novo plano diretor. O segundo é o fato de que poucas pessoas possuem condições para morar nas regiões mais centrais de São Paulo. E terceiro, a periferia não foi tão contemplada por este novo plano diretor. Se fizermos um balanço das novas regras, há quem diga que o plano diretor atende às necessidades do mercado. As construtoras têm identificado terrenos interessantes para a realização dos seus empreendimentos. O impeditivo seriam as regras do plano diretor anterior. Com a nova regra, a ação delas ficaria mais fácil. O novo plano diretor retiraria estes impeditivos para o bom andamento dos planos delas. Contudo, segundo estas associações que militam contra a adoção deste plano, o plano esquece o lado histórico das construções que se localizam nesses eixos de transporte. Ele não dá tanta importância ao acesso à moradia digna para a população de baixa renda em lugares mais nobres, e ele esquece da periferia de uma certa maneira. Então, todas essas discussões mostram que não há 100% de pessoas felizes. Há ainda grandes desacordos quanto aos rumos do urbanismo da cidade de São Paulo. E você, caro espectador, o que você acha de tudo isso? Você concorda com as novas regras? Você discorda? Deixa aí na caixa de comentários abaixo a sua opinião. Eu ficarei muito feliz em ler o que você pensa sobre estas novas mudanças que aguardam a sanção ou o veto do prefeito da cidade de São Paulo. Se você gostou deste conteúdo, deixe um like e considere se inscrever neste canal para mais vídeos do gênero. Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Até mais, tchau!